Graça e paz, meus amados irmãos, que o Senhor abençoe grandemente todos vocês, família da fé. Deus colocou algo no meu coração que eu tenho que comunicar à nossa família da fé, as pessoas que nos seguem, nossos intercessores, nossos irmãos em Cristo, que nós amamos muito. E que espero que essa palavra, em nome de Jesus, seja de bênção para a sua vida. A nossa missão, a missão da igreja é possível, é realizável, é atingível, é alcançável, mesmo que não pareça, mesmo que toda a oposição que temos à nossa frente pareça ser que nos está cercando e como que já estamos perdendo o espaço e estamos sendo cada vez mais limitados, a nossa missão, a missão da igreja continua sendo possível. Jesus falou na sua palavra, antes de partir para a glória, depois da sua ressurreição, ele passou um tempo com seus discípulos, apareceu várias vezes, mas ele deixou um mandato, uma instrução muito importante para a igreja. Ele falou: ide e fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado, que guardem em seus corações. Que tremendo isso, né? Ele falou em Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. A Bíblia diz: recebereis poder quando venha sobre vós o poder do Espírito Santo, e me sereis testemunhas em Samaria, em Jerusalém, e dizia até os confins da terra, né? Até os confins da terra. Nós temos uma missão. Essa missão não podemos deixar de cumpri-la. Apesar de tudo o que aconteceu, apesar da pandemia, apesar de todos os obstáculos que tivemos durante séculos, durante milênios, tanta oposição, tanta perseguição contra nós, tanta luta contra nós, tantas mortes, tantas pessoas que foram torturadas por causa da fé do Evangelho, nós temos ainda uma missão para cumprir. E a missão que temos, ela é possível. Bom, deixa eu te contar por que eu estou falando disso aqui. Eu estou nesse momento em Rio de Janeiro. Viemos com minha esposa fazer uma missão aqui, a visitar famílias, amigos, pessoas que amamos, que fazem parte do nosso ministério aqui nessa cidade. E viemos orar por algumas pessoas também. Foi um momento muito, muito lindo, né? Não somente pregamos em igrejas, igrejas pequenas, igrejas maiores, a gente também faz visitas a pessoas que amamos, assim como Paulo fazia. Saulo saía de Jerusalém para poder visitar os irmãos, né? E o remanente, as pessoas que eles tinham ganhado para Cristo, né? Então é parte do nosso trabalho, da nossa missão aqui. No fim de semana decidimos fazer uma pausa e vamos ter um tempo para estar juntos, para fazer algo diferente, né? Convidei a Glória para ir no cinema. Olha só nosso entretenimento. Então a gente foi assistir Top Gun Maverick por Tom Cruise, né? Esse filme lançamento que está sendo nesse momento está sendo visto nos cinemas, né? Então aproveitei para ir com Glória, já que muitos irmãos, muitos amigos tinham me recomendado esse filme por causa da grande infinidade de lições e muitos paralelos com nossa vida, a vida que nós temos como cristãos, né? Recomendo a todo pastor, ministro do Evangelho, missionário, pessoa líder, obreiro, que tem um chamado para a obra, por favor assista esse filme, porque tem muito a ver com a gente. E hoje vou compartilhar algumas lições que Deus colocou no meu coração e foi muito precioso, muito enriquecedor, encorajador. É um filme tão profundo para mim, porque tem muito a ver comigo, que eu sou professor, eu tenho chamado para poder ensinar e comunicar a palavra, né? Então foi muito emocionante para mim.
cheio de lições. Bom, o ponto que eu quero compartilhar, se você vai assistir o filme, então não assista isso. Talvez tenha alguns spoilers para você, e eu não gosto de fazer isso, né? Mas, se você não se importar, irmão, não deixe de assistir essa mensagem que estou compartilhando, porque é muito forte. São coisas que Deus tem falado no meu coração e eu preciso comunicar a ti, que você, muitas pessoas que caminham junto conosco, eu preciso compartilhar no meu coração que Deus tem falado comigo e o que eu tenho que dizer para a igreja, né? A nossa missão é possível. Jesus disse na sua palavra: se podes crer, aquele que crê, tudo é possível. O Deus que nós temos é o Deus do impossível, porque a Bíblia diz: nada é impossível para Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Cristo que me fortalece. Então, disso mais ou menos se trata o filme, de uma missão praticamente impossível. A missão das Forças Armadas dos Estados Unidos de poder acabar com uma usina de armas nucleares em certo lugar. O país não é mencionado, então eles convidam para um grupo de elite os melhores pilotos de todo os Estados Unidos, os melhores oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos são chamados para poder fazer aquela proeza, aquela missão praticamente impossível, né? Mas para isso precisavam de ser treinados e tinham pouco tempo. E aí que entra em ação Tom Cruise, né? Ele é chamado no filme de Maverick, né? O Capitão Maverick. Então, esse filme está tremendamente tão bem desenhado, o roteiro é precioso e para nós tem muito a ver com a gente, né? Muitas lições, fala de perdão, reconciliação, de sermos treinados, de ter a humildade, né? De a gente poder ter um espírito ensinável. E hoje eu vou te falar de algumas coisas que ficaram gravadas em mim. A primeira delas é o chamado para aqueles que foram descartados pelo sistema, aqueles que foram esquecidos e que deixaram para trás, né? O chamado de aqueles improváveis na vida. Por causa das circunstâncias adversas que ele teve, o Capitão Maverick, ele já poderia ser um almirante, mas ele teve vários problemas, vários reveses e quedas na sua vida, no seu trabalho. Ele, infelizmente, tem um problema que ele começou a perder a sua reputação, a sua credibilidade, já ninguém mais confiava nele, ele começa a ser uma pessoa praticamente criticada, rejeitada por todos os seus colegas e por muitas pessoas. Então ele começa a viver uma vida assim, praticamente em queda, né? Ele já era um veterano de guerra, né? Certas pessoas, quando passamos os 50, né? Dizem que entramos a jogar já o segundo tempo da vida, né? O primeiro tempo a gente começa cheio de gás, cheio de energia, né? Mas de repente começa a apanhar e receber muitos gols contra nós, né? E no segundo tempo da vida, se você não tiver atitude, se você não tiver uma mentalidade, você não vai conseguir virar o jogo, não vai conseguir virar o resultado a teu favor. Então, você precisa ser muito estratégico, precisa ser metódico e ter realmente uma estratégia para você virar o jogo. Senão você não consegue. Mas aqui está o que é o chamado dos improváveis. Eu não sei como tem sido a sua vida, meu irmão, mas algo cruel que tem acontecido dentro do corpo de Cristo, da igreja, quando uma pessoa falha, quando uma pessoa fracassa, quando uma pessoa se dá mal na vida, os outros, né, o sistema, os ministérios, as denominações, as organizações, praticamente descartam uma pessoa que falhou. O sistema é tão cruel, que ele não trata as pessoas que caíram, que falharam. Ela, ao invés de usar, deixa eles morrendo no campo de batalha. Até um profeta falou que a igreja é um dos poucos lugares do mundo que
ele não resgata seus soldados feridos. Então, é muito forte isso, né? Então, ele apesar de ter a sua confiança, a sua credibilidade pelo chão, praticamente, ele não tinha jamais reputação, mas teve uma pessoa, que era um amigo dele, um almirante superior, que ele acreditava no Capitão Maverick. E é aí que ele chama, que ele sabia de sua capacidade, ele sabia, ele poderia ter chegado a ocupar o alto rango já na carreira militar, ele poderia ter chegado a ser almirante, mas ele não foi, pelos problemas que ele teve. Também um cara que ia contra o sistema, né? E ele praticamente acabava não cumprindo as regras, o que se esperava dele, né? Não obedecia regras. Mas ele tinha resultados, estava com muitas condecorações, era a única pessoa capaz de poder fazer aquela missão. Então chama ele para poder treinar aquele grupo de elite. Então, meu irmão, eu fiquei pensando, né, como Deus é tremendo e Deus continua fazendo isso nos tempos que estamos vivendo. Ele chama aqueles que o mundo descartou. A Bíblia diz: não me escolheste vós a mim, no que eu vos escolhi. Eu vos escolhi. A ideia do chamado, é uma ideia de Deus, não sua, não dos homens. Eu estou aqui nesse negócio, fazendo o que estou fazendo, porque Deus foi que pensou em me chamar. Muitas vezes eu briguei com Deus, disse: Senhor, tem certeza? Olha quem sou eu. Tem certeza que me está chamando a mim? Não tem outras pessoas melhores, melhor preparadas do que eu para você me chamar a mim para fazer a sua obra? Eu sou uma pessoa cheia de falhas, de defeitos, o meu caráter é terrível, com minha personalidade. Meu Deus do céu, sempre olho assim para mim e digo: Senhor, não foi boa ideia me chamar. Mas essas coisas pertencem a Deus, eu não posso argumentar com Ele. Aí é que o Senhor fala para mim e me dá uma bufetada assim, paf! Ele diz assim: eu escolhi os fracos desse mundo para envergonhar aos fortes. Eu escolhi aquilo que é os tolos desse mundo para envergonhar os sábios desse mundo. Escolhi aquilo que não é para poder envergonhar aquilo que é. Então, esse negócio do chamado, irmão, você vai ter que entender que Deus capacita aqueles que foram chamados, e Ele que tem a fé por nós. Ele acredita em nós, Ele não desiste de nós, Ele não se rende de nós, Ele tem a fé por nós. Amém? Então, eu não sei como é a tua condição, mas eu vou te dizer agora: Deus está chamando aos improváveis, aqueles que o mundo desprezou, aqueles que o sistema cruel descartou, que não teve mais jeito, que pensou assim: esse cara não tem jeito, não tem condições. Mas Deus vê em ti o potencial que você tem. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém, meu querido? Então, número 1 é o chamado dos improváveis. Deus está chamando pessoas assim para essa tarefa praticamente impossível que temos no final dos tempos. Estamos lutando por nossos valores, por nossos sistemas de crença, por nossa fé. O mundo praticamente nos está cercando, nos está fechando nossos limites, está praticamente encurralando a nós, inventando leis contra nós, querendo nos silenciar, que nós calemos a boca, que nós aceitemos as coisas que eles estão impondo através de leis. Eu por muito tempo calei minha boca, tentei ser cauteloso, tentei calar minha boca e não dizer nada, nunca me posicionei talvez, né? Eu pensava: eu não vou entrar em encrenca, em polêmica, tenho outras coisas para falar, para comunicar, não vou entrar. Mas hoje eu preciso me posicionar por causa da luta que estamos tendo, da perseguição que estamos tendo, da guerra que nós temos contra os valores da família. Nós, como igreja do Senhor, amamos os gays, amamos os lésbicos, nós abrimos os braços para aqueles que precisam do amor de Deus. Nós não somos preconceituosos, mas uma coisa a gente não faz, e nós não abrimos mão de nossas crenças, daquilo que cremos que é certo.
Porque aquilo que é certo é aquilo que Deus nos mandou para crer. O homem nasceu para ser homem e mulher nasceu para ser mulher. Desculpa. Isso, meu irmão, se você se ofende, se você tem ultimamente passado por isso, pensando coisas que é para você pensar contrário a essa natureza, Deus te ama, Jesus tem um plano para a sua vida e nós como igreja do Senhor te abraçamos e nunca, de minha parte, eu como servo de Deus, eu não vou andar falando mal, mas uma coisa eu preciso deixar claro, a igreja do Senhor precisa obedecer aquilo que Deus nos mandou. É melhor obedecer a Deus antes que as leis dos homens. E ninguém vai nos impor essas regras. Em nome de Jesus. O sistema anticristo desse mundo vai prestar contas. Eu vou te dizer como termina essa história. Essa história termina com a derrota do inimigo, do anticristo. O diabo será amarrado num abismo, no lago de fogo. Por 1000 anos se ficará preso. E quando ele volte para querer novamente lutar contra o Senhor, eu vou te contar que o final da história, o vencedor invicto que nunca perde é Deus. Jesus continua sendo o Senhor de todo o universo. Amém? Assim é como termina essa história. O diabo nunca vai vencer a igreja do Senhor, por mais que queira nos silenciar, nos calar a boca. Pode nos matar, pode nos perseguir, pode fazer isso, mas hoje, em nome de Jesus, me levanto como voz profética dessa terra, desse mundo, para dizer que nós serviremos ao Senhor. Aqueles que quiserem escolher a Baal, eles seguirão a seus deuses, mas nós escolhemos servir a Deus. Essa é a primeira lição que eu guardei desse filme, o chamado dos improváveis, né? Número 2, outro ensinamento precioso que eu guardei no meu coração. Tem uma cena do filme onde ele é chamado para ensinar, para treinar a elite, os melhores pilotos, todo um grupo de jovens que eram praticamente os top da linha, os caras que eram a máxima referência, as únicas pessoas que tinham condições de fazer uma façanha, algo praticamente impossível, né? E ele era praticamente uma pessoa derrotada. Seu futuro mentor, seu instrutor era alguém que não tinha uma boa fama, não tinha uma credibilidade por causa dos seus erros em seu passado. Olha, meu irmão, que tremendo isso. Tem uma cena onde ele aparece com uma apostila embaixo do seu braço, ele vai se aproximando. Muito interessante, né? Ele pega a apostila bem grossa assim. E a primeira coisa que ele fala, não fala nem bom dia, nem nada. A ver, quem que estudou esse livro sobre o avião F-14, F-18, né? Que era o avião que eles praticamente eles pilotavam esse avião. E todo mundo começa a dar a risada dele, né? É lógico, todo mundo estudou, é lógico. Quem estudou esse livro, todo mundo dizendo, ele vai querer nos ensinar, nós, a gente já sabe sobre isso. Então ele pega a apostila. Quem já leu sobre esse livro? Todo mundo levanta a mão. Eu. Assim? Então, esqueça o que te ensinaram. Essa é a primeira lição do seu mentor. Esqueça tudo aquilo que te ensinaram. Uau! Essa parte é muito forte, meus irmãos. É muito profunda porque, bom, em um momento ele explica por quê. Esqueça o que te ensinaram porque as regras do jogo mudaram. Hoje é um novo dia. O estilo e o jogo do inimigo é totalmente sujo, cruel e diabólico. E ele não joga limpo. Então, se você foi ensinado de um jeito, vou lhe ensinar diferente, porque o inimigo joga sujo. E nós vamos ter que aprender quais são as regras do jogo hoje para a nossa guerra, a nossa batalha. Muito interessante, isso tem tudo a ver com o que está acontecendo no mundo hoje. No ano 2019, antes da pandemia, Deus me dá uma palavra. Irmão, eu não sou profeta, eu não tenho ministério profético, mas às vezes Deus me fala e revela algumas coisas. E no fim de ano 2018, fim de ano 2019, entrando para 2020, foi?
Bom, não me lembro bem, antes da pandemia, no final de ano, justo bem no final de ano, o Senhor me fala sobre a necessidade de reinvenção, tempos de reinvenção. Esqueça tudo o que você aprendeu. Hoje você precisa de vinho novo, hoje precisa novas regras, porque o jogo mudou. Todas as que nós sabíamos no passado mudou, então você vai ter que reaprender algumas coisas. Uau, quando Deus me falou isso foi tremendo. Eu gravei 2 vídeos, um em espanhol e outro em português. Está aí no meu canal. Procura Tempo de Reinvenção. Vou ver se consigo colocar aqui na descrição. Que isso aqui vai sair em YouTube também. Escuta bem. Tempo de Reinvenção. E aí veio a pandemia. E a igreja não estava preparada para tudo aquilo. Tinha tantas igrejas que tinham preconceito de sair pela internet porque o diabo estava lá, então a igreja não podia se misturar com o diabo. As igrejas que se adiantaram e estavam na internet são as que mais fruto teve durante a pandemia e que mais crescimento teve. Impressionante isso. Amados, nós não podemos ficar com velhos táticas e métodos ortodoxos para jogar o jogo de hoje, porque as coisas mudaram. Eu vou te dizer uma coisa, o que não muda é Deus. Deus continua sendo o mesmo hoje, ontem e eternamente para sempre. Deus não muda. Deus nunca mudará. Os fundamentos do Evangelho continuam sendo o mesmo. Os fundamentos da fé continuam sendo as mesmas crenças que mantêm toda a nossa fé, a nossa vida de fé. Mas os métodos mudaram, as estratégias mudaram. E mais uma vez, essa aqui é a mensagem principal. É porque o inimigo está jogando mais sujo do que nunca. Então você não pode continuar com suas táticas do passado. Para poder alcançar essa geração, a gente vai ter que reaprender algumas coisas, renunciar a coisas que fazíamos antes, que hoje não funcionam mais. Então, no filme é muito forte isso, porque ele ensina isso aos seus alunos. Você vai ter que começar com o pé direito. E a melhor maneira de começarmos é que eu possa ser seu instrutor. Esqueça tudo aquilo que te ensinaram, porque não funciona. Não serve, não é eficaz nem eficiente para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele fala no momento isso. É muito interessante isso, cara. É muito forte, muito profundo, né? Então esqueça as coisas que você aprendeu no passado, porque hoje é um novo tempo e que faz uma coisa nova, diz o Senhor. E faça uma coisa nova. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Esqueça o passado. Hoje, um novo tempo, você vai ter que aprender. E aí que vem o terceiro ponto que eu vou te compartilhar aqui desse filme, que são coisas que eu guardei no meu coração. Tenha um espírito ensinável. Tenha uma atitude de fome e sede de aprender algo novo cada dia. Tenha uma atitude, um espírito ensinável. E não existe pior tragédia para a humanidade quando a pessoa é orgulhosa, soberbia e pensa que já aprendeu tudo o que tinha que aprender, que não precisa mais nada. Meu irmão, minha irmã, tenha um espírito ensinável. Para que aqueles jovens possam ser sucedidos na missão, eles tinham que ter a humildade de reconhecer que o pouco que eles sabiam não ia dar certo, que eles iam precisar ser treinados por uma pessoa com resultados, como era seu capitão, seu professor, né? O capitão Maverick. Então aqueles jovens que eram muito orgulhosos, brigavam entre si, competitivos, se massacravam um ao outro. Era um espírito, não havia um espírito de equipe entre eles, não sabiam trabalhar em equipe, eram estrelas. Não existe coisa pior de ter em um grupo, uma equipe de trabalho, uma equipe de ministério, pessoas que se creem estrelas. As pessoas que são estrelas são muito difíceis de ter esse espírito ensinável, porque eles acham que já sabem. E meu irmão,
Vou te contar uma coisa. Estando aqui no Rio de Janeiro com minha esposa, uma coisa que fizemos um domingo, né? A gente tinha uma reunião de tarde, então de manhã aproveitamos para visitar uma igreja. E fomos visitar a igreja do pastor Marco Peixoto, um homem de Deus. Você lembra aquele hino antigo de Rompendo em Fé? Bom, na igreja dele, a comunidade evangélica de Zona Sul, Rio de Janeiro, eles tiveram um grande resultado, muito fruto. Deus abençoou muito eles. E eu senti de Deus visitar, porque esse homem tinha me abençoado muito em um momento de crise muito difícil na minha vida. Ele foi lá no Natal, onde eu morava, no Nordeste do Brasil, e eu nunca esqueço que ele foi lá junto com aquele adorador da sua igreja, que naquele momento tinha aquele hino famoso de Rompendo em Fé. Ele tinha sido de muita bênção. Eu li dois dos seus livros naquele tempo. Irmão, eu fui visitá-lo e mais uma vez ele me abençoou muito com a palavra, né? Até eu tirei uma foto com ele, foi muito lindo com ele e com a esposa. Olha isso aqui. Aí eu fui comprar os livros dele, ele até me apresentou com um dele. Foi muito bonito. Eu tenho até uma dedicatória dele que ele escreveu para mim, para minha esposa. Eu pago o preço todos os dias de aprender algo novo. Eu quero ter um espírito ensinável. Eu sei que eu não sei nada. Eu sou diretor de um instituto bíblico. Eu fundei o Instituto buenasnuevas.com e eu tenho alunos que me seguem, que são pastores. Eu tenho meus alunos, muitos deles, uns 50%, são pastores, líderes, obreiros, encarregados em ministérios. Eu tenho muitos alunos pastores. E eu sou o diretor desse instituto. Tenho muitos cursos que ensino e eu levo nas igrejas, né? Mas uma coisa eu aprendi nesses anos, que eu não sei nada. E eu preciso aprender todos os dias, para que eu possa ser o melhor pai, o melhor esposo. De que adianta que eu ensine tudo que eu ensino se eu sou um fracasso com minha família? Se eu não tenho resultados em casa? Se eu tenho uma família distante de mim? Eu preciso aprender todos os dias como ser melhor, uma melhor versão de mim mesmo. Ser um melhor esposo, o melhor servo de Deus, uma pessoa que cuida das pessoas que Deus colocou no meu rebanho espiritual, que eu não tenho uma igreja como a sua, mas eu tenho uma família da fé espalhada fora das quatro paredes, né? E eu pago esse preço. Eu tenho um instituto bíblico, mas eu não sei nada. Eu estudo em 4 plataformas de ensino, onde eu continuamente sou mentoreado, pastoreado, me ensinam coisas novas. E isso que eu quero, aprender cada dia algo novo, para poder edificar o corpo de Cristo, para não pisar na bola, para não falhar, para não ser uma pedra de tropeço. Amém? Então eu pago o preço para aprender coisas novas. Leia um bom livro, meu irmão. Se atualize. Não tenha um espírito ensinável, não seja orgulhoso. A gente não sabe de nada. As regras do jogo mudaram. A equipe adversária às vezes é muito mais forte, muito melhor treinado, melhor preparado, com melhores armas que nós. E a gente precisa, para poder alcançar a realizar nossa missão, ter um espírito ensinável. Amém? Por último, não queria fazer algo muito longo. Eu queria deixar essa mensagem que a nossa missão, ela é possível. Aqui, esse grupo de elite, que tinha uma grande batalha, uma missão no campo do inimigo terrível, eles iam precisar muita coisa, mas em um momento eles se desencorajaram, porque nenhum deles estava conseguindo. Eram 12 alunos, todos eles fracassaram na missão, ninguém deles conseguiu. No momento dramático do filme, o professor, o treinador deles, ele tem que demonstrar a toda essa equipe de alunos que a missão era alcançável, que ela é possível. E ele conseguiu realizar um milagre num tempo recorde, em 2 minutos tinha, para poder atingir um alvo, um objetivo. E ele mostrou que era possível.
E isso trouxe muita força para os alunos, e fé, confiança em si mesmo, que era possível poder alcançar esse objetivo. Hoje eu venho te dizer, meu irmão, minha irmã, mesmo que não pareça, mesmo que a circunstância, o que vemos nos olhos, a aparência das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que o que vemos, o amor de muitos se esfriará. Eu nunca tive tanta loucura, esquizofrênia nessa terra como o mundo atual, com tanta loucura acontecendo no nosso meio. Mortes, as mortes mais terríveis têm acontecido nesses últimos anos. Em todos os lugares da terra, o homem está perdendo sua cabeça. Nós temos uma sociedade doente. Nós temos um mundo que está ao nosso redor doente. Isso é o mundo que nós herdamos, o amor de muitos se esfriará. Então, e o que está acontecendo no nosso meio? Então, às vezes você perde a fé quando vê o que está vendo. Apostasia é uma coisa tão forte, é o cumprimento das profecias. O cumprimento, Jesus já falou que ia acontecer tudo o que ia acontecer. Mas hoje eu preciso te dizer, em nome de Jesus Cristo, você entenda, apesar de que tudo o que está com circunstância ao nosso redor parece ser uma tarefa impossível, a palavra de Deus disse que a igreja do tempo do fim, a igreja do Senhor Jesus, quando ela está em obediência ao seu Senhor, quando Ele possui nas suas mãos as chaves do reino, que tudo que liga na terra é ligado no céu. A igreja onde as portas, que tem a chave de Davi, que abre as portas que estão fechadas. A palavra de Deus disse que nem as portas do Hades prevalecerão contra a igreja vitoriosa e triunfante do tempo do fim. Eu venho te dizer hoje, em nome de Jesus, mesmo que essa batalha pareça ser perdida diante dos nossos olhos, em meio dessa pandemia que parece que nunca acaba, hoje sendo 22, quando que estamos? Estamos em junho, dia 7 de junho de 2022, parece ser que a pandemia não vai acabar nunca. Vem uma quarta onda do Covid, pelo amor de Deus, isso é algo que chega a desanimar, né? Mesmo que tudo pareça contrário diante de nossos olhos, o Senhor te diz hoje que nada há impossível para Deus. O Deus que temos, Ele é Deus do impossível. Essa é sua natureza, esses são seus atributos. Um Deus todo-poderoso, para Ele nada é impossível. E todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Nós precisamos ter essa fé de crer que a nossa tarefa ela é alcançável. Só tem um jeito, a gente poder aprender a trabalhar em equipe, a gente se unir, a gente tem uma cobertura mútua entre nós, em vez de deixar de brigar entre nós, competindo, sendo rivais um dos outros. Que história é essa? Até quando nós vamos ser meninos em nossa forma de agir, criticando outros ministérios, achando que o nosso é o melhor que os outros? A gente não tem nenhum sequer 1% de resultado que os outros grandes servos de Deus que já passaram tanta deserto na sua vida, sofrimento, humilhações, e hoje estão tendo fruto, é uma nova fase nas suas vidas. Aí você fica criticando, meu irmão, aquele que tem mais fruto que você. Como a gente vai poder conseguir fazer nada? Né? Como vamos conseguir impactar as nações, influenciar ninguém nas áreas de influência? Como é que a gente vai ser um testemunho para esse mundo pagão, ímpio, anticristo? Nós estamos divididos todos uns com os outros. Então, essa é uma parte muito forte no filme, que eles começaram a deixar de ser rivais entre eles e trabalharem em equipe. Isso é forte. Olha, eu não ia colocar isso aqui, porque para não ficar muito longo essa mensagem, mas hoje eu venho te falar, para que a gente possa ter resultados, a gente tem que ter uma revelação, um entendimento sobre a multiforme graça de Deus. Que existem diversidade de dons e ministérios, diversidade. O chamado que você tem, meu irmão, o ministério que você tem é diferente do outro. Não critique aquele que faz algo diferente a você. Não seja tolo, não seja insensato.
Meu irmão, estamos sendo imaduros em nossa forma de pensar, de agir. Não vamos chegar a nenhum lugar. Você quer conquistar o mundo? Conquiste seu espírito independente, orgulhoso, que não sabe trabalhar nem valorizar o ministério dos outros. Aí fica criticando, saindo do YouTube para falar mal de outros pastores. Não seja... Eu não vou falar por respeito, estou em vivo aqui, minha esposa está aqui, mas muitas vezes somos tão insensatos, tão tolos em nossa maneira de agir, imaduros, falando mal dos outros, cara. Como é que a gente vai ter impacto nessa sociedade, nesse mundo, quando nós estamos divididos, sendo rivais uns dos outros, tendo inveja daquele que tem fruto? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, até a gente não entender que existe uma diversidade de dons e que existe uma multiforme, sabe, graça de Deus. Deus é tão sábio que fez cada um com um DNA totalmente diferente um dos outros, e do mesmo jeito Ele te fez você diferente dos outros. Não se compare com os outros, porque você tem um chamado único. Deus tem um chamado para a sua vida. E Deus te manda fazer algo que somente você pode fazer. Amém? Então, vamos entender isso. Desculpa estar falando assim com você hoje, mas eu preciso hoje te falar do meu coração. Tenho algo no meu coração para dizer ao corpo de Cristo. Hoje é o tempo de poder realizar a nossa missão, a nossa tarefa. Ela é possível. Será pregado este Evangelho do Reino como testemunho às nações. Então, virá o fim. A nossa tarefa, a nossa missão, que Jesus nos encomendou como igreja, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos a todas as nações, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado, que guardemos tudo o que Ele tem nos ensinado. Ela é possível, porque Ele está conosco todos os dias, até o fim. Amém? Que o Senhor te abençoe. Ore comigo e peça assim: Senhor Jesus, me perdoa, Senhor, por não saber trabalhar em equipe, por não saber valorizar meus colegas de ministério, por criticar os outros, por eu me achar melhor. Me dê um espírito ensinável, me dê espírito, Senhor, com muita humildade, para entender que eu preciso de ajuda, que eu preciso ser mentoreado, que eu preciso, Senhor, aprender algo novo nesse tempo. Me ajude, Senhor, me dê desejo de poder conhecer e experimentar o vinho novo na minha vida. Me enche com Teu Espírito Santo, Senhor. Me ajude, Pai. Obrigado por ter me chamado para esta obra. E obrigado, Senhor, porque a nossa tarefa, a nossa missão de manifestar o reino, ela é possível, ela é alcançável, ela é atingível, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Espero que essa mensagem tenha sido de bênção para a sua vida. Compartilhe essa mensagem. Nos siga nas redes sociais. Nós temos esse ministério que queremos comunicar essa mensagem. Compartilhe, nos ajude. Essa mensagem precisa ser ouvida por muitas pessoas. Essa é a palavra que Deus me deu nesses dias. E Ele falou no meu coração que a nossa missão é possível. A gente não pode ficar escondido e calado. Amém? Deus te abençoe, meu lindo, meu linda. Que tenha uma semana vitoriosa, frutífera. Eu oro por ti. Por favor, não deixe de orar pela gente. Deus te abençoe. Te amo em Cristo Jesus.